E eu quero mostrar para você agora o que é reino de Deus e o que não é reino de Deus. Mas, deixa eu ler alguns textos aqui para você. Lá em Marcos, capítulo 1, no versículo 14 e 15, vem Jesus, diz o texto, vem Jesus pregando o evangelho, e aí o texto diz, pregando o evangelho do reino de Deus. Presta atenção, vamos falar o que é reino de Deus e o que não é reino de Deus. Por isso que eu adverti o irmão. O irmão estava entendendo que estava fazendo a obra de Deus. Eu disse, irmão, isso não é obra de Deus. Biblicamente, se você for para o contexto bíblico, isso não é a obra de Deus. Então vamos lá, aprender o que é reino de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, assim diz a palavra de Deus. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Olha o que Jesus pregava. O evangelho do reino de Deus. Que evangelho é esse? É só uma perguntazinha aqui, para provocar mesmo. Esse evangelho que é vivido, pregado, ensinado na Igreja Universal, que diz que é do reino de Deus, é o evangelho do reino de Deus? Esse evangelho que o povo vive dentro das igrejas evangélicas, fazendo campanha, pacto, voto, campanha de gigante, derruba muralha, campanha da chave, campanha da porta, isso é o evangelho do reino de Deus? Vamos aprender, né? Vamos aprender? Não é bom aprender? Então vem cá. O texto diz que Jesus ele veio para a Galileia depois que João Batista foi preso porque ele não ia mais sair dali, ele ia morrer. Aí Jesus agora começou o seu ministério, né? Trazendo a verdade que libertava o povo da mentira e do engano que estavam. A mensagem de Jesus foi uma mensagem que preparou o povo para receber Cristo. Preparava o povo para receber Cristo. Ele foi o precursor de Cristo, João Batista. Quando ele morre, agora Cristo assume o ministério que Deus deu a ele, o Pai, para pregar o evangelho do reino de Deus. O texto diz isso ou não, irmão? O texto diz isso ou não? E que evangelho é esse? Aí continua aqui no evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz assim: e dizendo Jesus, o tempo está cumprido. Que tempo é esse? O tempo da promessa do Messias foi cumprido, ele já veio. Aquele que Deus ia enviar, o Cristo, foi cumprido. Aí Jesus diz, o reino de Deus está próximo. Está próximo? Como assim? Já estava ali para o homem alcançar esse reino. Aí Jesus diz, credes no evangelho. Ó, o reino de Deus está próximo. Como é que eu posso ter ele, estar nele ou ele em mim, se eu crer no evangelho? Esse evangelho que me mostra o reino de Deus. Aleluia! Como é bom conhecer a palavra, né? Olha aqui o texto é maravilhoso. Eu preciso ter algum ensinamento do grego aqui para passar para você isso? Para você aprender o que isso aqui está falando? Não é? Então, o que é o reino de Deus? Jesus ele veio pregando o evangelho do reino de Deus. Aí ele diz o pessoal aqui, olha, o reino de Deus está próximo. Como está próximo? Porque já está entre vós, sendo pregado, sendo anunciado. E você só pode entrar nesse reino se você crer na mensagem que fala dele, o evangelho do reino de Deus. Esse evangelho não é o do homem, não é o da igreja A, B ou C. Esse evangelho que Jesus trouxe, que nós como igreja de Cristo temos que pregar, é o evangelho do reino de Deus. Não o evangelho do reino do homem que está sendo pregado aí. Vamos mostrar o que é reino de Deus e o que é reino do homem que não é de Deus. O evangelho é a mensagem do reino de Deus. Sabe por quê? Porque o evangelho não convida ninguém
a buscar nada deste mundo. O Evangelho não chama ninguém para ter casa, carro, para fazer campanha disso, daquilo outro, para alcançar isso, aquilo outro, atrás de pacto de voto. O Evangelho de Jesus Cristo não mostra a ninguém que venha a Jesus para ele mudar um trabalho que você quer melhor, para ele enriquecer a sua vida, para ele trazer bênção para você deste mundo. O Evangelho do reino de Deus não é esse. Esse Evangelho que é pregado aí, mostrando o povo isso, é o Evangelho anátema. Não é o do reino de Deus. Então vamos entender o que é o reino de Deus e o que não é o reino de Deus, que é o reino do homem. Vamos para outro texto para a gente aprender aqui também. Lá em Lucas. Lucas, no capítulo 17, no versículo 20 e 21, sobre o reino de Deus. Está escrito assim: os fariseus interrogam Jesus acerca do reino de Deus, porque o entendimento dos fariseus em relação ao reino de Deus era que era um reino literal, era que era um reino visível, era que era um reino como o reino de César, de Roma, que ia dominar sobre o povo, dentro de um domínio físico, mas só que não. Olha aqui, Lucas capítulo 17, versículo 20 e o 21. Vamos ver a leitura para depois a gente falar o que está aqui por trás da leitura. Não é o que eu entendo porque o meu teólogo me ensinou isso. É o que eu entendo na leitura que me ensina o Espírito Santo de Deus. Olha aqui, vamos lá. Lucas 17, versículo 20 e o 21. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ei, aqui a gente já aprende algo muito importante. O reino de Deus não é isso, aquilo ou aquilo outro. Ele não tem aparência exterior. Você não pode dizer o que é o reino de Deus dentro daquilo que você vê, dentro de uma obra, instituição religiosa. Isso não é o reino de Deus. Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Eu vou explicar para você o que é isso aqui. Vamos ler o versículo 21. E nem tampouco vão dizer: ele está ali ou aqui, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ele não está ali. Ali aquele ministério ali é do reino de Deus. Aquela obra é o reino de Deus. Ele não está ali. O reino de Deus não é algo material. Não é uma instituição material. O reino de Deus não é você estar dentro de uma igreja. Não é você estar dentro de uma instituição religiosa. Isso não é o reino de Deus. Os fariseus perguntaram a Jesus quando o reino de Deus viria. Jesus disse: ele não vem com aparência exterior e ele já está entre vós. A mensagem está sendo pregada. A mensagem do reino de Deus que convida vocês a receber esse reino está dentro desse reino. Essa mensagem é a mensagem do Evangelho. O reino de Deus não é questão de coisa exterior. O reino de Deus, ele é no seu interior. Quando você ouve a pregação do Evangelho, você se converte a Cristo, você agora está com o reino de Deus no seu interior, dentro de você, e você participando desse reino, submisso ao Senhor desse reino, que é Jesus. Deu para entender agora? O reino de Deus é aqui, ó. Deus reinando no meu interior. Isso é o reino de Deus. Não é eu estar dentro de igreja cumprindo obra de religião. Isso não é o reino de Deus e nem tampouco obra de Deus. Muitos vão me questionar com isso aí, mas pode vir. Estou preparado. O reino de Deus é aqui, ó.
O reino de Deus está no meu interior. O reino de Deus está próximo daquele que ouve a mensagem do Evangelho e crê. Aí ele agora está recebendo o reino de Deus dentro dele. É Deus reinando no meu interior, nos meus pensamentos, nos meus desejos, nas minhas atitudes, nas minhas intenções, nas minhas reações. Será que você está no reino de Deus e o reino de Deus está em você? Vou fazer uma pergunta mais simples e lógica. Será que você está submisso ao reino de Deus no seu interior? Quem é que reina em você no seu interior? É o seu desejo, seu pensamento, sua vontade, sua atitude, seu comportamento? Ou a palavra de Deus, aquilo que Jesus ensinou que a gente tem que se submeter? Será que no seu coração reina o desejo natural do homem de ódio, de vingança, de mágoa, de avareza, de soberba? Ou reina a vontade de Deus de perdoar, de não pagar o mal com o mal, de não ser mentiroso, de não ser fingido, de não ser hipócrita, de não ser bajulador, oportunista atrás de oportunidade, de momentos, de coisas que lhe convêm? Será que você está disposto a negar sua vontade, renunciar-se, abrir mão do seu eu para se submeter à vontade de Deus? Esse é o reino de Deus na vida de quem ouviu e creu no Evangelho de Cristo. A partir daí, ele recebe o reino de Deus nele. E ele passa a não viver mais a vontade dele, mas a vontade de Deus na sua vida. Isso é o reino de Deus na vida daquele de quem crê e recebe a Cristo. Aprendeu o que é reino de Deus, irmão? Reino de Deus é isso, irmão. Reino de Deus não é a religião ou a formalidade religiosa. Reino de Deus não é você viver dentro da formalidade religiosa. Não é você cumprir as normas, os mandos, as ordenanças legais de igreja. Reino de Deus não é isso. Reino de Deus é você se submeter à palavra de Deus. Guarda ela no teu coração para não pecar contra Deus. É se submeter, se negar. Quando vier a vontade de você mentir, você não. A palavra de Deus não me ensina isso. Quando vier a vontade de você ser fingido, você não. Eu tenho que ser verdadeiro, porque a palavra de Deus não me ensina a ser fingido. Quando vier a vontade de você pensar e ter sentimentos maus, você resiste, porque o reino de Deus está em você, para você se submeter a este rei. E a este rei, nós só se submetemos a ele, não é guardando observância de religião, é guardando e praticando a palavra de Deus. Aí estamos no reino de Deus. E Deus reina em nós. O reino de Deus não é exterior, é no interior. É Deus reinando no seu interior e dominando o seu ser. A quem você se rende para estar no reino de Deus? Deu para entender o que é o reino de Deus? Deixa eu ler mais um texto aqui. Lá em Romanos capítulo 17. Leia comigo aí, aprenda. Eu estou aqui, não estou aqui pregando o que eu entendo, o que eu acho, minha sabedoria. Eu estou pregando a palavra de Deus. Estou com um argumento plausível da palavra. Estou dentro do princípio da palavra. Aquilo que eu estou falando aqui está principiado, alicerçado e baseado pela palavra de Deus. Estou pregando aqui com a autoridade da palavra de Deus. E não no que eu acho, que eu penso, que eu entendo, o que eu aprendi em nenhum seminário. Eu estou pregando o que eu fui ensinado na palavra de Deus. Estamos falando sobre reino de Deus. Vamos ver o que é reino de Deus e o que não é reino de Deus. Tem muita gente aí submisso, servindo, sendo robô, sendo negócio, sendo manipulado no reino do homem, entendendo que estão servindo a Deus. Tem muita gente fazendo a obra do homem, entendendo que é a obra de Deus. Por isso que eu orientei, por isso que eu trouxe aquela advertência no vídeo que eu trouxe aqui, sobre essa questão do irmão que disse que estava fazendo a obra de Deus e não deixava para não pagar o preço. Primeiro, que isso não é bíblico. Deus não vai cobrar preço de ninguém, porque saiu de igreja ou deixou a obra de igreja.
Essa não é a obra de Deus. Tem muita gente servindo ao reino do homem. Cuidado. Por isso que tem muitos aí que estão brigando um com o outro. Pelas gorduras que as ovelhas têm deixado, que é a finança, que é o lucro, que é o dinheiro. Hoje muitos estão preocupados com o dinheiro que os ministérios dão. É com as pessoas que dão lucro a ele no ministério. Não é em levar as pessoas a Deus para alcançar salvação. Por isso que há muitos escândalos aí de ministérios, dos homens que estão lá dentro. Um querendo o poder do outro. Um querendo ganhar mais dinheiro do que o outro. E todos querendo regalia e ostentar. Todos querem ter sua fazenda. Todos querem ter seus apartamentos. Todos querem ter seus jatinhos, seus carros do ano. Todos querem ter seu negócio para ostentar sua vida de luxo. E com isso ele faz o quê? Leva o povo a pensar que está doando a Deus, dando dízimo a Deus, fazendo a obra de Deus. Por quê? O povo é simples, é levado ao engano, porque não são prudentes para examinar as Escrituras e nem se interessam em conhecer a verdade de Deus. O que eles querem é ser manipulado em negócio de homem. A palavra me autoriza a dizer isso. Isso está na palavra que eu estou falando aqui. Então, o que é reino de Deus e o que não é? Reino de Deus, irmão, não é esta vida religiosa, não é usos e costume, não é guardar formalidade de igreja. Paulo, lá em Romanos capítulo 17, aliás, capítulo 14, perdão, Romanos tem até o 16, não é? E eu dizendo Romanos capítulo 17, ó, daqui a pouco vem alguém aí me corrigir aí, eu estou logo corrigindo aqui, para evitar o trabalho de quem vai me corrigir. É bom. Corrigir é bênção. Quem não aceita a correção é o tolo. Eu aceito. Romanos capítulo 14, versículo 17. Eu apenas troquei. Paulo diz assim aos irmãos. Eu vou ler e depois eu explico o que o texto está nos ensinando. O que está por trás do texto. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus, aceito aos homens. Meu irmão, você tem que aprender com a palavra. Eu estou aqui trazendo essa instrução nessa noite para ensinar você o que é reino de Deus e o que não é reino de Deus. Quando Paulo ele dá essa palavra aqui, ele estava instruindo os irmãos que estava com a questão exterior. Podia comer isso, podia não comer aquilo, tem que usar isso, não pode usar aquilo, tem que estar nisso, não pode estar naquilo, senão não vai ser de Deus, senão não está fazendo a vontade de Deus, senão não vai ser salvo. Hoje não é assim nem das igrejas. Não é assim ou não é? Ah, se você não for para o culto, se você não estiver no trabalho, se você estiver se vestindo assim, se você comer isso, não pode comer aquilo, não pode vestir isso, não pode estar assim. Isso não é reino de Deus. Isso é reino dos homens. Paulo está orientando os irmãos. Irmãos, a questão da vida com Deus não é essa. Não é isso que faz o homem estar em Cristo. Não é ele estar dentro de igreja, não é ele estar praticando obra de igreja, não é ele estar vestindo isso ou aquilo que a igreja manda ou proíbe. A questão do reino de Deus, não é do homem. Não é comida nem bebida. Paulo, quando fala comida e bebida, Paulo está aqui se referindo a todo o conceito exterior que as pessoas vivem hoje. As religiões têm suas normas, suas ordenanças legais. Tem ou não tem? Tem religião que não pode isso. Ó, não pode aquilo. Tem que guardar o sábado, não pode trabalhar no sábado, tem que dar o dízimo, tem que se vestir assim, não pode usar assim, não pode cortar o cabelo, não pode isso. Cada religião tem suas regras, suas normas, suas ordenanças legais, que faz o povo entender que para servir a Deus tem que se submeter a isso. É ou não é? Estou aqui falando alguma coisa que não procede? Quem se submete a isso está submisso ao reino dos homens e não de Deus, porque esse não é o reino de Deus. Paulo está orientando esses irmãos que estavam tendo esse entendimento e com isso
estavam atrapalhando a firmeza dos irmãos que queriam servir a Cristo por causa da comida e da bebida, por causa do vestir, por causa do pode isso, não pode aquilo. Aí Paulo vem e diz assim: o reino de Deus não é questão de comida nem bebida. Está falando de situações materiais, proibições que o homem faz. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Proíbe a comida, proíbe o casamento, proíbe isso, proíbe aquilo, não pode isso, não pode aquilo. O homem, para servir a Deus, não tem nada a ver com isso. O que o homem tem que se abster é do pecado. O pecado sim é que não pode. E a gente tem que conhecer o que é pecado. O que é transgressão diante de Deus. Tem muita gente que está presa em muita coisa, privado de muita coisa, porque está ensinado que é pecado, só que não. Depois eu vou trazer um ensino aqui sobre isso. O que consiste o pecado diante de Deus. Mas vamos para aqui agora. Reino de Deus. O que é o reino de Deus? Paulo está dizendo, não é questão de comida nem bebida, irmãos, mas justiça. Reino de Deus é justiça. É você andar reto, justo, diante de Deus e com o próximo. E para você andar na justiça de Deus, tem que andar na palavra. É isso que Deus quer. É justiça andar na palavra e não dentro das normas de igreja que o homem estabelece. Paulo diz, o reino de Deus é justiça, é paz. O reino de Deus é paz. Você está em paz com todos. Você ter sua alma em paz com todos. Não desejando o mal de ninguém. Não tendo inimizade com ninguém. Não guardando mágoa de ninguém. Não guardando ressentimento de ninguém. Tem muita gente dentro das igrejas do reino dos homens, inclusive muitos pastores no púlpito, com raiva, desejando o mal do próximo. Não fala com A, com B, nem com C. Só agrada aos que agradam a ele. Só quer os irmãos junto dele, quem é satisfatório com ele. Muitos irmãos dentro da igreja em conflito um com o outro. Inimizade, mentira, fingimento. Isso não é o reino de Deus. Isso é o reino dos homens. Porque dentro do reino dos homens, o povo quer viver a formalidade. O povo quer viver a aparência. O povo quer se apresentar diante de Deus através da aparência. E não estão preocupados com o seu interior, a se submeter ao reino de Deus, deixando Deus dominar o seu interior. Eles querem viver só a aparência. Aí Jesus diz, por fora estão bonitinhos, sepulcro caiado. Mas por dentro, podridão do pecado, sentimentos facciosos, ressentimentos, mágoa, ira, mentira, fingimento, hipocrisia. Você não está no reino de Deus. Você não está submisso a Deus, rendido a Deus. Você não faz parte do reino de Deus. Você pode fazer parte do reino do homem, da igreja A, B ou C. Porque reino de Deus não é estar dentro de igreja. Reino de Deus é Deus reinar em nós, convertido a Cristo dentro da direção do Espírito Santo, guiado na palavra de Deus. Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida. É justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Essa alegria no Espírito Santo é ter a tua alma alegre no Senhor pelas bênçãos que Cristo já nos garantiu na eternidade. Não é a alegria de bênção na terra, de vitória, de prosperidade na terra. É a alegria que Cristo já nos concedeu pela vitória que Ele já nos garantiu da eternidade com Deus lá no céu. Essa é a alegria que nós devemos ter no Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos alegra com as coisas do alto. Então, aprender o que é reino de Deus, vigie, para você não estar sendo negócio do reino do homem, para você não estar dentro do reino do homem e fora do reino de Deus. É interessante isso aqui que Paulo fala, irmão. E Paulo diz, olha o mais sério que Paulo diz aqui, aos irmãos sobre essa questão, que estavam tratando sobre a formalidade religiosa, sobre usos e costumes, sobre pode isso, não pode aquilo, é proibido isso, aqui na minha igreja não pode isso, na minha igreja não pode aquilo, na sua igreja, diante de Deus, isso aí não faz o homem perder a salvação.
Você está submisso à sua igreja, dominado pelo reino do homem. Você não está servindo a Deus. Eu fico pedindo a Deus misericórdia para abrir os olhos de muitos irmãos que dizem assim: eu, na minha igreja, olha, na minha igreja é assim. Ah, vá para a sua igreja. Vá servir o reino do homem. Você não está no reino de Deus. Você não é igreja de Deus. Você é a igreja do pastor A, B ou C. Você não é membro do corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. Você é membro da igreja A, B ou C. Você precisa saber o que é estar no reino de Deus. O que é ser igreja. Membro da igreja, não do homem, mas da igreja de Cristo. Paulo diz assim. Olha o que Paulo diz no versículo 19 de Romanos 14. Sigamos, pois, as coisas que edificam, que servem para a paz, uns com os outros. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. O que é que Paulo disse aqui? Olha, irmão, aprenda aqui o que eu falei sobre o irmão da obra de Deus. O irmão dizendo, não estou servindo a obra de Deus. Não, irmão. Obra de Deus não é obra de igreja. Obra de Deus é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Que você creu. Esta é a obra de Deus. Que você tem que manter-se fiel nela. Firme, constante e abundante nesta fé, na obra do sacrifício vicário de Cristo, feito por você. Esta é a obra de Deus que nós temos que pregar, crer, guardar, confiar, acreditar, esperar e levar para o outro conhecer esta obra de Deus. Esta é a obra de Deus. Não é feitos trabalhos que os homens botam dentro da igreja, não. Porque Cristo não mandou ninguém ser dirigente de comissão. Jesus não mandou ninguém fazer obra dentro do departamento de igreja. A igreja de Cristo, ela não tinha esses adereços que a igreja hoje tem. A igreja de Cristo, ela não tinha orientação para viver como vivem hoje dentro das igrejas, não. A igreja de Cristo, ela se reunia, ela congregava para uma finalidade: adorar a Deus no ensino e na instrução da palavra dele. Não era para viver entretenimento dentro da igreja. Não era para viver cerimonial de culto, religiosidade. Era para ser instruído com a palavra. O momento de culto a Deus era o momento da pregação, do ensino, do louvor espiritual, não dos artistas no púlpito cantando para a plateia aplaudir. Isso não é o modelo da igreja de Cristo. Isso não é o reino de Deus. Paulo diz, cuidado para vocês, por causa dessa formalidade religiosa, da comida e da bebida, não destruir a obra de Deus. Paulo está falando o quê? Destruir o que aqui? Qual é a obra de Deus que Paulo diz? Não destruir. É igreja, é trabalho, é os irmãos. A obra de Deus é eu e você. Eu tenho que cuidar da sua vida espiritual. Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Eu tenho que ser zeloso da minha fé, da minha vida com Cristo. Eu tenho que cuidar da sua vida com Cristo. Tenho que me preocupar com você, se está vivendo uma vida verdadeira no reino de Deus. Paulo diz, não destruam a obra de Deus por causa da comida e nem da bebida. Essa obra de Deus que Paulo orienta os irmãos a não destruir, não é nenhum trabalho de igreja. É os outros irmãos que, por causa dessa determinação que o povo estava botando dentro das igrejas, estava constrangindo e impedindo os irmãos de se firmarem em Cristo por causa dessas ordenanças legais de igreja. Não pode isso, não pode aquilo. Aqui não pode isso, aqui não pode aquilo. Isso é determinação do reino do homem, da obra do homem e não da obra de Deus. Obra de Deus não é obra de igreja. Reino de Deus não é igreja. Reino de Deus é Cristo reinando dentro de você, no seu interior, na sua vida, dominando seus pensamentos, atitudes, intenções.
Isso é o reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele é estabelecido no interior do homem. Quando ele ouve a mensagem de Cristo, quando ele crê em Jesus, ele agora passa a receber Deus reinando na sua vida. É o reino de Deus implantado no interior do homem. Para você servir a Deus, você tem que servir no seu interior, submisso, se negando, renunciando toda a sua atitude, intenção, sentimento, ressentimento, pensamento, todos os seus desejos, sua vontade para se submeter a Deus dentro da palavra dele. Isto é o reino de Deus em você e você estando submisso ao reino de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Todos vocês, meus amigos e irmãos, que sempre assistem aí a live de instrução do evangelista Wellington Ramos, aqui no Face, na minha página do Face, estou sempre proporcionando a você momentos de edificação, com a exposição, o ensino, a instrução da palavra de Deus, corrigindo, instruindo, repreendendo, ensinando você sobre a verdade de Deus no reino de Deus. Amém? Meus irmãos, que Deus continue nos abençoando. Que o entendimento de Deus seja levado para você agora, iluminando a sua mente, para que você contemple a vontade de Deus na sua vida. Para que você agora aprenda com essa instrução o que é reino de Deus, o que é obra de Deus, o que é servir a Deus e o que é estar na vontade de Deus. Como isso pode acontecer quando você se converte a Cristo, crê em Jesus, recebe o Espírito Santo, é selado por Ele, é membro do corpo de Cristo, faz parte da igreja que é o povo de Deus que vai subir aos céus, e agora você está submisso ao reino de Deus, guardando e praticando a palavra do Senhor Jesus Cristo, e não vivendo obra de igreja, nem formalidade de igreja, e nem sendo negócio do homem, dentro do reino do homem, dentro de igreja. Aprenda e que Deus lhe abençoe, e que você nesta noite seja liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como, pois, vão conhecer se não há quem pregue? Eis aqui a palavra da verdade pregada para você. Se você crer, você será bem-aventurado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a verdade do Evangelho de Cristo, nada além dessa verdade.